Olá, meus alunos do oitavo B, é um prazer reencontrá-los, ainda que de forma virtual. Vamos continuar nossa matéria. Hoje nós começaremos a falar sobre a fiança. Falamos na aula passada das medidas cautelares diversas da prisão, falamos das situações em que o juiz tem que conceder liberdade provisória com ou sem fiança, falamos também dos casos em que a fiança é permitida e a partir de hoje nós vamos falar do artigo 323 e seguintes, quando a fiança é proibida, quando o delito não admite o arbitramento de fiança. São exceções. O legislador, de forma muito correta, ele colocou como exceções poucos casos que não admitem fiança. O restante admite. Então a regra é muito clara. Nós vamos ler o artigo 323 e 324. Não está enquadrado aqui. Pegou o Código Penal do artigo 121 ao artigo 359-H, não está enquadrado aqui ou numa lei especial, é afiançável. Então a regra é que o delito, em regra, melhor dizendo, os delitos são afiançáveis. O não arbitramento de fiança é exceção à regra. E diz lá o artigo 323, não será concedida fiança. Então, ele veda o arbitramento de fiança. Então, nesse caso, o juiz pode até dar uma medida cautelar diversa da prisão, mas ele não vai poder dar fiança, porque o artigo veda o arbitramento de fiança. Inciso 1. Nos crimes de racismo. E aí eu faço um paralelo, porque eu sempre vejo um equívoco muito grande. As pessoas confundem a injúria racial, lá do artigo... injúria, calúnia e difamação, do artigo 100, calúnia, injúria e difamação. Artigo 140 do Código Penal, salvo engano. Vou só confirmar para não falar besteira, mas tenho quase certeza que é o artigo 140, que fala da injúria. É isso mesmo. O artigo 140, no caso da injúria racial, o parágrafo 3º do artigo 140. Então, muitas pessoas confundem a injúria racial do parágrafo 3º do artigo 140 com a injúria, com o racismo, melhor dizendo, que está lá na Constituição Federal, que é crime inafiançável e é crime imprescritível. Racismo é uma coisa, injúria racial, que é jocosa, é lamentável também, é outra diferente. A injúria racial, ela admite a Lei 9.099, ela admite fiança e etc. O racismo não. Então o racismo é inafiançável. Qual que é a diferença, professor? No racismo você veda, você proíbe, você cerceia o direito inerente a qualquer cidadão em virtude da sua raça. Seria, por exemplo, imaginemos que nós estivéssemos em sala de aula, aí um japonês, ou um judeu, ou um negro, aponte a porta e eu falo, olha, na minha sala, judeu, japonês ou negro não entram. Isso é racismo, porque se ele é matriculado, ele tem o direito que todos os outros alunos têm, eu não posso vedar. Então eu não posso ter um clube que proíba a entrada de pessoas em virtude da sua raça. Eu não posso ter uma sala de aula que proíba alguém entrar naquela sala em virtude da sua raça. Eu não posso ter um trabalho que vede o trabalho àquela pessoa em virtude da raça. Isto é racismo. Agora, a injúria racial é ofensa destinada à raça. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, tinha um jogador de futebol do São Paulo que é negro, o apelido dele é Grafite, eu não sei o nome dele, mas o apelido é Grafite. Era um jogador bom, jogou no São Paulo, acho que chegou até a jogar também, jogou no São Paulo, jogou na Europa, é um bom jogador de futebol. O Grafite, ele estava jogando em favor do São Paulo uma partida pela Copa Libertadores da América. E aí um jogador argentino, salvo engano, chamado De Sábado, ele chamou o Grafite, chamou o Grafite de macaco. Isso é uma injúria racial. Ele não proibiu o Grafite de entrar no campo em virtude da raça, mas ele o ofendeu frontalmente ao chamá-lo de macaco. Aquela situação do Roberto Carlos, jogador também jogaram casca de banana em alusão a macaco e etc. Isto é injúria racial. Quando aparece na televisão fala mais um caso de racismo, mas em verdade não é o racismo propriamente dito, é a injúria racial. A injúria racial, ela é punida sim. Está lá no artigo 140, no parágrafo 3º, a pena
é de reclusão de 1 a 3 anos, né? Vocês viram isso lá no terceiro ano, reclusão de 1 a 3 anos, e é crime afiançável. O racismo, não. O racismo, essa proibição de pessoas entrarem em locais, distinção de pessoas, a discriminação, tá? Esta é punida como racismo, tá bom? Então, o racismo não é afiançável, é um crime inafiançável. No próprio ordenamento jurídico já prevê e aqui só ratifica, tá certo? Inciso 2. Nos crimes de tortura. O crime de tortura está lá na Lei 9.455 de 97. Lei 9.455 de 97. É o crime de tortura. Então a tortura ela vai além da violência arbitrária que vocês aprenderam com o professor Jaime no direito penal. A violência arbitrária que está lá no artigo 322 ou 323 do Código. Só confirmar, não me recordo agora, mas acho que é 322 ou 323 do Código. É 322, violência arbitrária, que tem pena de 6 meses a 3 anos. Aquela violência arbitrária, ela não caracteriza o racismo. O racismo, ele é maior. Desculpa, o racismo não, a tortura, olha como que confunde, a tortura ela é maior, o indivíduo tem o prazer, tem o tesão propriamente dito mesmo de fazer mal, de torturar, ele tem o sadismo, o termo correto não é nem tesão, o sadismo de fazer mal, de torturar aquele indivíduo. A tortura então, ela também é inafiançável, Lei 9.455 de 97. Também é inafiançável o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o chamado crime de tráfico. Está lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei de tráfico. O tráfico de entorpecentes, então, é inafiançável também. Também é inafiançável o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. O terrorismo eu não me recordo o número da lei, mas os crimes hediondos estão lá na Lei 8.072 de 90. Lei 8.072 de 90. Lá o parágrafo 1º, o artigo 1º, se não me engano, o artigo 1º e o artigo 2º fala quais são os crimes hediondos. Então os crimes hediondos, obviamente, também são inafiançáveis. Então sabemos que são inafiançáveis o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Já temos 5 tipos de crime aí que são inafiançáveis, tá? Também são inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Põe entre parênteses aí, crime de milícia. Qualquer crime que envolve milícia é inafiançável. Inclusive lá o parágrafo 6º do artigo 121, que fala dos crimes de milícia também, são inafiançáveis. O homicídio caput é afiançável. A partir do parágrafo 2º é inafiançável, porque ele consta lá no rol dos crimes hediondos. E os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, que é o crime cometido por milícia, ele é inafiançável, tá bom? O artigo 324 faz uma analogia também dos crimes que não serão afiançáveis. Então, só para recapitular, nós fizemos aí, crimes de racismo, inafiançável, 1. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 2. Tortura, 3. Terrorismo, 4. Crimes hediondos, 5. Então já tem 5 tipos de crimes que são inafiançáveis. Milícias, 6. Não será igualmente concedida a fiança, artigo 324. Aí não é o crime propriamente dito. Aí é a conduta que faz com que a fiança não seja arbitrada. Então nós sabemos que não se arbitra fiança em 6 crimes, 6 tipos de crimes: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes hediondos e crimes de milícia. Esses 6 tipos de crimes não admitem aí o arbitramento de fiança. E o 324, ele regula também quando o comportamento do autor do delito não permitirá a ele o arbitramento de fiança. Olha lá,
Inciso 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328. Nós vamos falar daqui a pouco de quando se quebra, se caça a fiança. Então, se o indivíduo tiver quebrado a fiança, ou seja, a fiança é uma garantia. É a mesma coisa. Quando você aluga uma casa, você pode ter um fiador, e esse fiador é uma garantia, ou você pode dar luvas ou pagar antecipadamente calção. Calção com C cedilha, com U e C cedilha, tá? O calção com L também é com C cedilha, mas aí a calção aí é com U, não é o calção, que é a vestimenta. Então, a calção com U e C cedilha, ela é dada como garantia para que o indivíduo possa locar um imóvel sem ter que apresentar um fiador ou um seguro fiança. Então, é uma garantia. Se ele cumprir tudo certinho, ao final ele vai ter direito ou de gozar, gozar 1, 2 ou 3 meses de acordo com a calção que ele deu, ou de restituir, reaver esse valor. A fiança é a mesma coisa. Se ele cumprir tudo certinho, ao final do processo, ele terá direito a reaver aquele valor de fiança. Ele receberá aquele valor de fiança. Aquele valor será devolvido a ele. Olha que interessante. Ele não perde a fiança. Tem advogado que trabalha que não sabe qual o destino daquele valor pago a título de fiança. Eu vou falar com mais calma sobre isso, mas só para que os senhores entendam. Como é uma garantia, tem que ter uma bilateralidade. O juiz concede a fiança e o réu cumpre as determinações. Se ele não cumprir as determinações, ele quebrará a fiança, tá? Quebrou a fiança, quebrou a confiança, tá? Então quebrou a confiança, ele não terá direito a o novo crime que ele praticou ou entrar com um novo pedido de arbitramento de fiança. Inciso 2. Em caso de prisão civil ou militar. A prisão civil, até a reforma do Código de Processo Civil, estava previsto lá no artigo 733 do Código de Processo Civil. Agora eu não sei que artigo que é, mas tem lá a prisão civil, que pode ser decretada por até 90 dias. Ela não admite o pagamento de fiança. O juiz não pode arbitrar fiança, porque se arbitrar fiança, então faça o indivíduo pagar o valor que ele deve, porque lá não é uma prisão penal, é uma prisão civil, né? Outra coisa importante, a prisão militar. O militar, ele enfrenta um regulamento chamado R2PM, Regulamento de Disciplinar da Polícia Militar. O R2PM é um regulamento arcaico até, há muitos estudos aí para mudança, porque ele ainda prevê a prisão do policial militar que comete infrações disciplinares. Não é crime. O policial militar ele pode ser preso por crime também, quando ele comete crimes militares. A Justiça Militar, lá o Tribunal de Justiça Militar, por uma de suas auditorias, são 3 auditorias criminais e uma civil. A primeira, a terceira e a quarta são criminais, e a segunda é auditoria civil. E o Tribunal de Justiça Militar, a segunda instância, cuida dos recursos, dos habeas corpus, recursos, etc. Então, quando o policial comete crime militar, não é essa situação, porque lá há um Código de Processo Penal Militar próprio e há um Código Penal Militar próprio. Ao invés do CP, que vocês estudaram, e do CPP, que nós estamos estudando, eles trabalham com o CPM, que é o Código Penal Militar, e o CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar. Aqui não. Aqui é a prisão administrativa. Seria o seguinte, existe um órgão da Polícia Militar chamado PDO, Policiamento Disciplinar Ostensivo, chamava da corregedoria, um braço da corregedoria. Então, às vezes, eles andam com aquela viatura com azul clarinho, misturada, né, com azul claro, e eles saem fiscalizando os policiais. Se o policial está de cobertura, de boné, se o policial está com a farda de forma correta, se está com a bota engraxada, se não está fora do setor que ele foi destinado ao trabalho, se não está com o pé na parede, enfim, tem vários comportamentos que são infrações disciplinares. E esses policiais, eles também são fiscalizados. Se eles forem presos por uma decisão, por ter cometido uma falta disciplinar e não um crime,
não cabe fiança, tá bom? Eles vão cumprir no quartel, vão ficar quartelado um final de semana, 2 dias, 3 dias de permanência, mas não caberá fiança. Cabe até habeas corpus para discutir a legalidade, mas fiança não. Inciso 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, artigo 312. Então, nós já aprendemos, mas nunca é demais lembrar, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual e aplicabilidade da lei penal. São essas 4 situações que não permitem o arbitramento de fiança. Então, se o juiz decretar a prisão preventiva por 1, por 2, por 3, por 4, ou ainda por 2, por 3, por 4 ou por 1, alternado ou cumulativo, qualquer um dos incisos lá do artigo 312, qualquer um dos motivos, melhor dizendo, do artigo 312, não caberá o arbitramento de fiança. Se o juiz decretou a prisão preventiva, ele não vai arbitrar fiança. Ele pode até substituir a prisão preventiva depois por uma medida cautelar, mas não o arbitramento de fiança, porque está vedado aqui pelo artigo 324. A partir do artigo 325, agora, nós vamos começar a falar de valor de fiança, porque há uma curiosidade muito grande. Professor, como é que se define o valor da fiança? Como é que se chega a esse valor? Não é ao bel prazer, não é ao bel prazer. Tá? O juiz ele tem limites, o delegado tem limites, e só para nós recapitularmos, na aula passada, nós falamos que crimes em que a pena máxima em abstrato for igual ou inferior a 4 anos, o próprio delegado arbitra fiança, lá no artigo 322, tá? Aqui nós vamos falar tanto quando o delegado pode arbitrar fiança, porque tem um limite para ele, como tem o limite para o juiz, que é um limite maior, tá? Então o artigo 325, ele dá esse limite. A partir de agora vocês vão saber quando que vocês vão poder, como advogados, que daqui a pouco serão, brigar por uma fiança na delegacia ou ter que ir na audiência de custódia ou no juízo pleitear uma fiança, quando o crime, obviamente, obedecer os requisitos do artigo 323, não estiver incerto ali no 323 ou 324 as condições, tá certo? Então, olha lá, o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso 1, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. O delegado só pode arbitrar fiança se a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos. E aqui diz 1 a 100 salários quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, a cadeia, não, no grau máximo, o máximo dela, não for superior a 4 anos. Escrevam na frente do código. Então, delegado de polícia. Então, o delegado ele pode arbitrar fiança de 1 até 100 salários mínimos. É o limite. Hoje daria cento e poucos mil reais. Eu não sei exatamente o valor, é 1.050, não sei exatamente o valor do salário mínimo, mas daria cento e poucos mil reais, que é o valor que o delegado pode arbitrar em uma fiança na delegacia. Lembrando que a pena tem que ser máxima de 4 anos, tá certo? Inciso 2. Aí esqueçam o delegado. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então, se for superior a 4 anos, o delegado não pode mais arbitrar fiança. Quem arbitrará? O juiz da audiência de custódia ou o juiz da vara preventa, a vara que vai tramitar o processo. Então, até 100, delegado, desde que a pena seja igual ou inferior a 4. Mas vamos já eliminar essa informação, porque só pode até 100 se a pena for igual ou inferior a 4 anos. E o delegado só pode se a pena for igual ou inferior a 4, então não há necessidade. Delegado até 100 salários mínimos. Tudo bem? Para eu lembrar sempre, eu leio sempre o artigo 322 do CPP. Delegado até 100 salários mínimos. Já o juiz, de 10 a 200 salários mínimos. Então o juiz já tem um patamar maior, ele vai poder chegar a 1.000, eu vou falar daqui a pouco para os senhores. Então o juiz, ele, toda vez que a pena for de 4 anos e 1 dia, a máxima, até o infinito, até 30 anos, que é a pena máxima do ordenamento jurídico brasileiro, o juiz irá
arbitrar fiança se obedecidos os critérios do artigo 323 e 324 do CPP. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser. Então, uma coisa que eu falei na aula passada, eu vou tornar a dizer agora. A fiança, ela não é arbitrada pela condição pessoal da vítima, mas sim pela condição pessoal do réu, do autor do delito. Porque de nada adianta, por exemplo, o indivíduo estar lá furtando uma garrafa de pinga no mercado, que já é uma bagatela, mas pega lá um delegado mais... o indivíduo quebra uma embalagem que tinha uma cachaça dentro. A cachaça custava R$100. Tecnicamente é bagatela. Ele quebra lá aquelas embalagens de luxo, ele quebra e leva a garrafa dentro da cueca lá. Então ele rompeu um obstáculo para poder adquirir a res furtiva. Então ele praticou um furto qualificado. A pena é de 2 a 8 anos, parágrafo 4º lá do artigo 155, salvo engano, inciso 1. O que acontece? Ele vai no delegado de polícia não vai poder arbitrar uma fiança, porque a pena é superior a 4 anos, é de 2 a 8. O juiz irá arbitrar, mas adiantaria o juiz arbitrar 10 salários mínimos para o cara que furtou uma cachaça São Francisco, por exemplo, ou velho barreiro de luxo, ou uma ipioca de luxo? Claro que não, porque se o indivíduo tivesse o valor, provavelmente não teria furtado, a não ser que seja um cleptomaníaco. Mas a regra é não. Então ele vai ter que ter o quê? Vai ter que ter um equilíbrio muito grande para aquele valor de fiança ser proporcional ao crime praticado, de acordo com a lei, e também ser execuível, ser pagável, o indivíduo ter condições de pagar. E cabe ao advogado também pleitear, pedir redução, brigar por parcelamento, pedir uns dias para o pagamento, isso também é possível, nós vamos falar daqui a pouco também, tá? Olha lá, inciso 1, ela pode ser dispensada na forma do artigo 350. Então, se o juiz entender que é um caso de miserabilidade, o indivíduo é miserável, é lá um transeunte, um andarilho, que acabou praticando um delito afiançável, mas não tem condições de pagar a fiança, o juiz pode deixar de aplicar a fiança, conforme o artigo 350, que nós vamos falar lá na frente. Então, ele pode deixar de aplicar a fiança, olha que interessante, deixar de aplicar a fiança, tá? O juiz pode... O delegado também pode, nos crimes em que a pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos, ele percebeu que o crime foi de bagatela, ou ainda o crime famélico, ele pode sim deixar de aplicar pela miserabilidade de quem praticou o delito. Inciso 2, o juiz ou o delegado pode reduzir até o máximo de 2/3 da fiança. Então ele pode reduzir até 2/3. Olha, eu vou dar um exemplo, o delegado pega um miserável lá, ou então uma pessoa não miserável, mas uma pessoa pobre. Ele pega um salário mínimo, digamos que o salário mínimo custasse R$900, valesse R$900, para a gente fazer uma conta redonda. Ou melhor, vou arredondar para cima, o salário mínimo R$1.200. 2/3 do salário mínimo daria R$800. Então, ao invés do indivíduo pagar R$1.200, ele paga R$400, descontado 2/3. O delegado pode, o juiz pode também, para tentar uma forma de que o indivíduo possa pagar a fiança propriamente dita, tá? Pode também, aí a mão inversa, a mão contrária, que é pior para o réu, aumentá-la em até 1000 vezes. Aumentá-la em até 1000 vezes. Então uma fiança pode ser hoje de mais de R$1 milhão. Por exemplo, um Ike Batista da vida, um indivíduo milionário pratica um delito, o juiz, para não deixá-lo na cadeia, o crime sendo afiançável, ele arbitra uma fiança de 1000 salários mínimos, aumentada em até 1000 vezes, 1000 vezes. Então pode ser aumentada em até 1000 vezes, que seria aí, no caso, 1000 salários mínimos. Olha que valor, mais de R$1 milhão. Então seria um valor extremamente pesado para, obviamente, alguém que tenha condições financeiras de pagá-lo, tá certo? O artigo 326, ele fala aquilo que eu acabei de afirmar para o senhor, mas eu vou ler para que os senhores gravem isso. Olha lá. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, claro, a gravidade do crime,
As condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, claro, se o acusado é uma pessoa que já tem várias passagens, o juiz vai dar o delegado vai dar uma pena, uma fiança maior, vai arbitrar uma fiança maior para coibi-lo de praticar novos crimes, tá? Mas a vida pregressa dele vai ser colocada na balança também no momento da fixação da fiança, bem como o seu poder econômico, a sua fortuna ou não. As circunstâncias indicativas de sua periculosidade, porque às vezes a periculosidade do indivíduo indica inclusive que não se conceda a fiança, que se decrete a prisão preventiva. Mas como não tem apenas e tão somente a periculosidade como motivo da prisão preventiva, porque tem que ser uma das 4 situações, não cabe analogia lá. Ou é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual ou aplicabilidade da lei penal, ou não há que se falar em prisão preventiva. Então o juiz, o que ele faz? Para não prender o indivíduo, ele arbitra uma fiança pesada, que o indivíduo vai ter que se rebolar para poder conseguir. Então a vida pregressa também pode ser um fator determinante para esse valor da fiança. As circunstâncias indicativas de sua periculosidade, nós já falamos, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. O juiz também pode já arbitrar uma fiança relativamente pesada para garantir a liberdade do indivíduo e no futuro garantir o pagamento das custas e até, eventualmente, a indenização para a vítima. Vocês vão lembrar, eu não lembro se eu falei para essa turma, mas eu lembro de ter falado para uma das turmas. Teve uma advogada que ela era baiana, ela morava em Salvador e ela veio conhecer São Paulo. Quando você vem para São Paulo, se você não vai para o litoral, qual que é o charme de São Paulo? Os restaurantes e a noite paulistana. A noite paulistana é uma das melhores do mundo, né? Então, ela queria conhecer os barzinhos, etc., da região da Vila Olímpia. Ela estava com uma EcoSport, passando na mão dela, na velocidade compatível, o farol estava aberto para ela. Uma Porsche de um empresário, de um industrial, veio a 200 por hora, claro que eu estou fazendo uma hipérbole aí, talvez não estivesse a tanto, mas estava com uma velocidade bem incompatível com o local e acabou chocando-se contra o veículo, da advogada. Ela morreu, foi socorrida, mas morreu. Uns 4 anos atrás isso aconteceu ali na região da Vila Olímpia. Então o crime foi de homicídio no dolo eventual. O juiz de direito entendeu, o delegado não arbitrou fiança, porque o homicídio é pena de 6 a 20, então é maior que 4, e o juiz entendeu que ele não teria agido por negligência, imprudência ou imperícia, mas sim pelo dolo eventual, porque ele bêbado teria assumido o risco ao dirigir embriagado em alta velocidade. Mas o juiz, para não deixá-lo preso, arbitrou na época 300 salários mínimos, que na época deu 300 e poucos mil, agora daria mais de 300 mil, né? Daria quase 350, 360 mil. O juiz arbitrou isso a ele, tá? Poderia chegar até 1.000 salários mínimos. E aí o indivíduo, a família do indivíduo, acabou levantando os valores e pagou esse valor, tá? E também esse valor fica garantido, fica depositado lá em juízo, porque se eventualmente ele perder a ação, que é bem provável, ainda que ele transforme em forma culposa, a indenização para a advogada ela é inquestionável. Houve lá, no mínimo, para ser benevolente, uma imprudência da parte dele. Isso caracteriza o dever de indenizar lá no direito civil. Não é uma inexigência de conduta adversa que não daria. Por exemplo, você está dirigindo numa Dutra, na velocidade normal da Dutra, um cara pula da passarela e morre, atropelado pelo seu carro. Aí você não agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Aí é inexigência de conduta adversa, excludente da culpabilidade. Não é o caso. Ele bateu o veículo no veículo dela, então ele tem um nexo causal. Ele deu causa à morte desta advogada. E aí pega-se a perspectiva de vida dela, com o que ela poderia ganhar como advogada, e entra-se com uma ação contra esse empresário. Então aquele valor que ficou lá de fiança, ele vai ser destinado, recolhido os valores de custas processuais, o que sobra com a correção legal é destinado ao pagamento da indenização para a vítima também. Esse valor pode ser usado, tá? Artigo 327. A fiança tomada por termo
obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Agora vocês entendem o que é o quebramento da fiança que nós falamos lá no artigo 325. Porque apesar de ele ter pago a fiança, não é pagar a fiança e apertar a tecla F lá. Vocês sabem o que eu quero dizer. Ele tem que pagar a fiança e vai cumprir as determinações judiciais. Tanto que quando nós falamos das medidas cautelares, a fiança pode vir com uma outra medida cautelar, como, por exemplo, que é o normal, eu afianço o senhor e o senhor terá que comparecer a todos os atos processuais. Se ele falta ao ato processual, ele quebrou a confiança. Então a fiança será quebrada. Tá? Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento novamente da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Lembra que eu falei que normalmente o juiz proíbe o indivíduo de viajar por mais de 8 dias? Mudar-se de jeito nenhum, ele só vai mudar com autorização prévia definindo o local que ele vai morar. Porque também, às vezes, o indivíduo é despejado, ele tem que arrumar uma nova casa. Então tem que analisar tudo. Mas, gente, é petição, é peticionar e informar ao juiz. Excelência, o meu cliente vai se mudar para o endereço tal, na comarca contígua ou na outra comarca, que não é tão próxima, mas o senhor poderá encontrá-lo, o oficial de justiça poderá encontrá-lo sempre neste endereço, e o endereço profissional dele é este. Ele vai viajar, excelência, por mais de 8 dias, porque ele arrumou um emprego de caminhoneiro, ele precisa de trabalhar, ele vai para Manaus, ele fica mais de 8 dias na estrada. É só peticionar e informar ao juiz. Juiz nenhum vai proibir o indivíduo de trabalhar de forma lícita. Ele vai adequar que durante aquele mês o indivíduo poderá ir lá assinar e valer o valor da fiança, tá? Artigo 329. Então, informando o juiz onde ele vai ser encontrado, tranquilo. 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Então funciona assim: na delegacia ou ainda no cartório do fórum haverá um livro do pagamento da fiança. Porque, por exemplo, na delegacia, às vezes tem flagrantes de madrugada, e não tem como o indivíduo fazer um pagamento ali num banco de madrugada. Então ele faz o pagamento em espécie, a família às vezes tem dinheiro em casa, ou junta os amigos, leva lá para o advogado faz o pagamento em espécie, é dado a ele um recibo, aquele recibo da fiança, e é emitida uma certidão, tanto no fórum, que aí já é mais fácil de depositar, porque no fórum provavelmente já vai estar aberto, mas pode ser final de semana, no fórum, no cartório, ou ainda lá na própria delegacia. Haverá um livro, esse livro vai relacionar o valor da fiança, a pessoa, o número de inquérito, e será expedida uma certidão que irá anexa ao inquérito policial ou ao processo crime, constatando o valor da fiança, quem fez o pagamento, a data do pagamento e o réu, que em regra será réu do processo, que foi beneficiado com alvará de soltura. Tá certo? Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção prevista nos artigos 327 e 328, que constará dos autos. Essas o que eu acabei de ler para os senhores: obrigação de não viajar por mais de 8 dias sem autorização judicial, obrigação de não se mudar da sua residência sem autorização judicial, obrigação de comparecer mensalmente em juízo e comparecer a todos os chamamentos judiciais sob pena de quebramento da fiança. Então isso já é alertado para ele no momento em que é concedida a fiança, seja na delegacia, seja no cartório do fórum. E para nós terminarmos por hoje, falaremos do artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, que é o normal,
pedras, objetos ou metais preciosos. Muitas pessoas não sabem, mas se o indivíduo não tiver nada, mas tiver, por exemplo, uma corrente que vale lá um valor estimado, um valor que cubra aquele valor da fiança, tiver um anel que cubra o valor da fiança, o problema é dizer para a sala de aula que ele penhorou o anel, né? Fica um jargão meio estranho, mas enfim, ele pode sim deixar aqueles bens como garantia, como fiança, tá? Mesmo não sendo pecúnia, mesmo não sendo cash, dinheiro. Tá? Então o 330 ele fala, a fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, às vezes o indivíduo tem lá as antigas ORTNs, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, hoje ele tem lá, eu me esqueço o nome agora, mas tem um novo nome, tá? Que também vale, pode ser federal, estadual ou municipal, ele pode ter precatório, que também vale, tá, para dar uma garantia, ou ainda uma hipoteca inscrita em primeiro lugar. Uma hipoteca, se ele tem, por exemplo, um imóvel hipotecado, ele pode dar aquela garantia como fiança. Mas são casos excepcionais. Hoje, nos dias de hoje, eu não vejo situações assim. Sempre a família faz uma correria e vende alguma coisa, vende carro, vende alguma coisa e acaba pagando a fiança em dinheiro, em espécie. Mas pode haver sim, tá? Pode haver sim. Aliás, não vamos parar aqui não, vamos terminar o artigo 330, vamos terminar o 330, aí paramos o 330, mas não o caput só, vou falar dos dois parágrafos, tá? A avaliação, parágrafo 1º, a avaliação de imóvel, de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente pelo perito nomeado pela autoridade. Por que geralmente não faz isso? Porque teria que chamar um perito urgente para nomear aqueles bens se eles cobrem, melhor dizendo, se eles cobrem ou não o valor da fiança. Por isso que geralmente é a preferência a pagamento em dinheiro, mas a lei permite. Se a lei permite, opa, meu cliente não tem dinheiro, excelência, mas ele tem aqui um carro, eu quero deixar o carro como fiança, como garantia. Beleza. Parágrafo 2º, é que geralmente eles não deixam porque detona o bem lá na delegacia, principalmente delegacia. Então a família prefere fazer uma correria, vender por um valor um pouco menor do que perder o bem, tá? Mas pode. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exigir-se-á, prova de que se acham livres de ônus. Claro, ele não pode dar como garantia um título que está nominal se o título está penhorado. Se o título for endossado ao portador, tanto faz. Aí beleza, está livre, não tem nenhuma penhora porque o título é endossado ao portador. O portador que terá ou não dívida. Mas se tiver nominal ao preso, ele terá que provar que não há ônus, tá? E também as ações serão vistas lá, serão avaliadas pela cotação do dia. A cotação do dia que definirá o valor das ações, tá bom? Meus queridos alunos do 8º B, nós paramos aqui. A partir da próxima aula falaremos do artigo 331 e seguintes. Eu estou indo um por um, devagarzinho. Quando tiver que pular, eu aviso os senhores, né? Para que nós possamos trazer o máximo de informações possíveis, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos senhores. Continuemos em oração. Acredito que terminaremos esse semestre realmente de forma virtual. Não vejo probabilidade de volta às aulas, até porque mesmo pelo plano de flexibilização do governo do estado de São Paulo, as academias, escolas e faculdades são lá para julho, final de julho, começo de agosto. Então, com fé em Deus, vamos orar a Deus que baixe, que consigam descobrir, se não uma cura, mas pelo menos conter essa exposição gradual desse vírus, que se reduza o caso de mortes, que voltemos ao normal, que pelo menos tenhamos aí UTIs para tratar esse povo sofrido aí que está morrendo por conta da pandemia e possamos aí voltar às nossas atividades em sala de aula. Obviamente que teremos que mudar muita coisa, né? Nós somos brasileiros, somos latinos, temos hábito de beijar, abraçar todo mundo num primeiro momento, até que se descubra uma vacina, como descobriu-se a vacina do H1N1, que eu tomo inclusive todo ano por ser diabético, tipo 2 o meu, mas eu tenho que tomar anualmente, como se descobriu a vacina do sarampo, do tétano, etc. A hora que descobrir a vacina, tranquilo, todo mundo toma vacina e está imunizado.
aí voltamos à vida normal. Mas num primeiro momento não poderemos, teremos que nos restringir, teremos que tomar muito cuidado, porque o contágio dela é muito frequente e ele é muito fácil. Por exemplo, do jeito que eu estou falando aqui, se vocês estivessem próximos a mim, já estariam correndo risco. Graças a Deus não estou, não saio para lugar nenhum. Não tenho Covid, não tive, graças a Deus, e espero em Deus que não tenha, né? Não terei, com fé em Deus. Mas a gente sempre tem que pedir o livramento para Deus. Mas já seria perigoso. Então tem que tomar muito cuidado. Essa situação é muito séria, tá bom? Fiquem com Deus então. Uma ótima semana a todos e na próxima terça-feira nós continuaremos. Que Deus os abençoe. Obrigado.